que vocês estejam bem, espero que estejamos saudáveis, nós, nossas famílias, e cuidando também para que as outras pessoas da nossa sociedade também estejam bem e não sejam afetadas, né? Essa situação ainda tão delicada que o mundo todo passa. Nós hoje vamos entender melhor o mundo, parte dessas correntes judaicas que a gente já estudou. Eu quero me aprofundar, tentar entender um pouco historicamente até o que acontece hoje em dia, com especialmente duas dessas correntes, tá? A primeira corrente que a gente vai se aprofundar é a corrente da Hassidut, tá? Vamos começar com o nome Hassidut, que ele é interessante. A palavra Hassid, ela vem da palavra Chesed. Chesed significa bondade. No Talmud, quando aparece que existia um Hassid, obviamente a ideia não é falar do que nós vamos tratar nessa aula. Não tem nada a ver com o Hassid de hoje em dia, com o judeu Hassid, que muitas pessoas vão chamar o judeu Hassid hoje em dia. As pessoas gostam de utilizar o nome ultra-ortodoxo. Eu não gosto dessa definição, mas é assim que vamos falar que popularmente as mídias sociais chamam essas pessoas. No Talmud, a palavra Hassid é uma palavra que significa que uma pessoa tem um nível acima de um tzadik, acima de um justo. O tzadik já é uma pessoa de nível espiritual super elevado. O Hassid é uma pessoa com nível ainda maior. Tá? E esse nível maior, em que ele entra? Onde ele aparece? A ideia desse nível maior, o Talmud diz que um Hassid, vamos falar aqui, duas pessoas estão discutindo alguma situação que não está clara quem tem a razão. Então vamos falar que a Torá vai falar que, nesse caso, que a situação realmente não está clara, se divide. Metade vai para o cidadão X, metade vai para o cidadão Y. Aí vem o Y e fala, essa é a lei judaica, tá ótimo. Então o tzadik, ele vai seguir a lei. Ele não vai falar, não, é meu, você tá errado, vamos brigar, não sei o quê. Não, ele vai seguir a lei, ele vai fazer a vontade de Hashem. O Hassid é uma pessoa que ele vai falar, é verdade que essa é a lei, mas brigar é uma coisa muito ruim. A outra pessoa, ela saiu com um sentimento amargo. Eu estou disposto a abrir mão da minha parte por ela. Não é que ele, todo caso ele abre mão, então ele é o otário, é uma pessoa... Não, de forma alguma. Ele faz isso por bondade. Ele faz isso por querer não só cumprir a lei, mas fazer com que o espírito da lei prevaleça. Para que ele está tentando melhorar o seu interior. Então, por isso é uma pessoa que está num nível espiritual ainda mais elevado. Essa é a definição de Hassid pelo Talmud. Tá? E a expressão que o Talmud usa se chama Lifnim Mishurat Adin. Ele está ainda indo de uma forma mais profunda do que a lei estrita, do que a lei só a lei como tem que ser no papel. Ou seja, ele quer ainda ir mais fundo na vontade de Hashem. E ele faz isso pela bondade, pela vontade que ele tem de conexão com Hashem, de consertar o seu interior e assim por diante. Por que eu fiz essa introdução? Porque não é à toa que todo o movimento hassídico ele recebeu o nome de Hassidut. Porque a ideia da Hassidut, quando ela nasce, é não ser simplesmente mais alguma outra forma, sei lá, de transmitir a Torá e etc. E sim fazer uma mudança significativa na ênfase que eu vou dar no cumprimento das mitzvot e no estudo da Torá. Veja bem, o movimento hassídico ele não está mudando nenhuma mitzvah, ele não está mudando a Torá, ele não está, o mesmo Talmud, a mesma Torá, os mesmos preceitos
quais ele vai cumprir igual ao mundo que antes da Hassidut é chamado mundo lituano, tá? Que é aquele mundo que muitas pessoas vão chamar de ultra-ortodoxos, etc. Tá? Que eu já falei que eu não gosto dessa definição porque eu também sou ultra-ortodoxo. O que é esse ortodoxo? Ortodoxo é uma pessoa que cumpre as mitzvot da Torá. Ela está disposta a cumprir todas as mitzvot da Torá. Então ela vai cumprir o Shabbat, ela vai estudar a Torá, ela vai comer kasher, eles vão cumprir as leis de pureza familiar, e assim, vai botar tefilim todo dia, vai estar tzitzit, vai usar kippah. Tudo isso eu faço. Não tem uma lei que um ultra-ortodoxo faz que uma outra pessoa não faz. Por isso que eu falo que esse ultra-ortodoxo, ele sempre querem passar como algo radical. Não é positivo. A ideia não é radical. Se está escrito na lei judaica, se você acredita que a Torá veio de Hashem, então você é ortodoxo ou ultra-ortodoxo, chama como você quiser. Tá? É uma pessoa que quer fazer as coisas certinho. Tá? Ele não quer se dar, ele não quer falar, eu vou pecar. Tá tudo bem, não tem problema nenhum pecar. Tá? Beleza. Agora, então veio a Hassidut e ela, como eu falei, ela não veio mudar o Talmud, mudar os preceitos, mudar a Torá. Não, ela não mudou nada, mas ela botou um foco diferente. Ela mudou o foco do trabalho espiritual das pessoas. Na verdade, ela fez isso de uma forma muito especial. Quem começou? Vamos começar a tratar disso. O fundador do movimento hassídico foi o Rav Israel, chamado de Baal Shem Tov. Tá? Baal Shem Tov, é interessante, é importante falar isso, ele é, hoje em dia, visto como uma pessoa que foi um super tzadik por todas as linhas judaicas. Tá? Todas as linhas judaicas, hoje em dia, sabem, concordam e querem aprender dos ensinamentos dessa pessoa que foi um justo extremamente grande, tá? É bonito até que hoje essas barreiras entre o mundo lituano e o mundo hassídico caíram, tá? Na prática caíram, tá? O Rav Israel Baal Shem Tov, ele nasceu no ano de 1700, tá? Só para você ter um pouco de visão histórica, ele faleceu em 1760. Então a gente aqui já começa a ter uma noção histórica do período que ele estava vivendo. O que ele estava vendo? Então, além de, não tem dúvida que ele tinha uma alma muito, muito especial, muito elevada, até tem as histórias do nascimento dele, tudo isso, mas uma das coisas que mais incomodou o Baal Shem Tov, tá? Vale a pena até traduzir para quem ainda não está fera em hebraico. O Baal Shem Tov, aquele que tem um bom nome, tá? É que ele está vendo o judaísmo dividido entre os judeus estudiosos, tá? Aqueles que conseguem, por capacidade intelectual e também monetária de se dedicar muito ao estudo de Torá, e os judeus que, sejam por motivos de pobreza, seja até mesmo por motivos intelectuais, eles não conseguem alcançar grandes níveis de estudo. Então pode ser por falta de tempo, e às vezes pode ser que eles não conseguem se conectar às fontes mais profundas da Torá, tá? Eu vou falar para você, estudar o Talmud não é fácil, entender a Kabbalah menos ainda. Aí você fala, mas Rabino, eu estudo, quantas vezes as pessoas não me mandam mensagens e coisas, eu vejo, meu Deus, tem um monte de interpretações erradas, um monte de traduções erradas. Não é assim. Então a Torá, e ainda mais se você estudar o Talmud, só para você ter uma ideia, numa yeshiva forte, às vezes eles podem passar, eu não estou exagerando, um mês estudando uma folha do Talmud, ou seja, os dois lados, 2 páginas do Talmud, de tão profundo que tem questões lá dentro. Aí você fala, mas eles ficam o quê? Raciocinando, meditando? Não, é estudo, fontes e mais livros, até você entender o cerne da questão e entender
a essência do mandamento divino. E todos os lados que podem sair disso é algo complexo. Só um dia que uma pessoa estiver numa yeshiva, ele vai entender isso. Tá? Isso exige um nível intelectual que não é pequeno. Não tem dúvida. Os grandes sábios judaicos, eles não são sábios somente pelo acúmulo absurdo de quantidade de conhecimento. Também tem isso. Mas é uma genialidade que eles têm. Tá? Realmente são pessoas, na imensa maioria dos casos, muito acima da média. Mais uma vez, não só pela quantidade de conhecimento, que alguns deles, uma memória fotográfica invejável, tá? Eu posso falar da nossa geração. A gente teve o mérito de ter, na nossa geração, o Rav Ovadia Yosef, que se conta, ele veio de uma família pobre, o pai dele trabalhava na feira, queria que ele trabalhasse junto com ele, e o Rosh Yeshiva dele falou, olha, deixa, eu vou para a feira com você, mas esse rapaz tem que estar na Yeshiva. E o Rosh Yeshiva dele, o rabino da Yeshiva dele, era um rabino muito grande. A gente já viu o potencial que ele tinha, mas ele por ser pobre, ele pedia permissão para o dono da loja de livros, para ele entrar na loja e poder ler o livro. E ele falou, não tem dinheiro para comprar, você permite que eu leia com todo cuidado? E o dono da loja permitia, e muitas vezes ele pegava um livro, passava 2, 3 horas, ele lia o livro, e o dono da loja falou, gostou, quer comprar? Ele falou, não preciso mais, já está tudo aqui. E você vê nas perguntas e respostas dele, às vezes ele citava de memória centenas de livros, de memória, e se você olhasse tudo certinho. Tá? Então, não só essa memória, mas também a forma de analisar, essa genialidade. Então, mas nem todo mundo tem isso. É normal. Agora, mesmo na Yeshiva, nem todo mundo é o Rav Ovadia Yosef. Tá? As pessoas que têm um bom nível intelectual, excelente, mas o Baal Shem Tov falou, mas o que passa com pessoas que não têm a possibilidade, o trabalho deles exige muito no dia a dia. Então eles não têm o tempo, nem a tranquilidade para sentar na yeshiva, ou mesmo na sinagoga, e depois sentar e se aprofundar. Se ele fizer isso, ele vai dormir em cima da Gemara. Então o que vai ser desse judeu? E ele já estava vendo o que estava acontecendo com esse judeu. Então, doía ele que uma parcela, a maioria do povo judeu, cumpria as mitzvot. Não é que eles não estavam cumprindo as mitzvot, mas era um judaísmo triste, era um judaísmo morto. Para aqueles que estudavam, para aqueles que dedicavam, então vinha algo fantástico, maravilhoso, mas desconectado. Vamos chamar do grande público, que tem que trabalhar pesadíssimo pelo seu sustento, ou mesmo não consegue alcançar esses níveis de conhecimento. Então ele fala, mas calma aí, Deus criou essas pessoas. Então o que vai ser delas? Elas também têm que se conectar. Não pode ser que o Deus criou uma pessoa que não tem capacidade de se conectar com Deus de forma muito profunda. Não pode ser. Deus é o Deus de todo mundo. Dos simples, dos mais abastados, dos menos abastados. Aquilo doía na alma dele. E ele falou, para tudo. Então ele via os judeus sofrendo, a Torá, por um lado, um grupo pequeno desfrutando muito, mas outro cumprindo, desconectado, tudo menos do que morno. E aí veio a genialidade dele de mostrar dentro da Torá, especialmente pela parte mística. A parte mística da Torá faz algo fantástico. Ela mostra que... Vamos dar um exemplo muito simples. Imagina só uma pessoa, ela bota tzitzit, tá? Eu tô aqui de tzitzit. Estamos aqui com tzitzit. Uau! Então eu tô fazendo a mitzvah do tzitzit. Então eu posso botar todo dia o tzitzit, andar. Eu tô com ele o tempo todo. Está escrito que a recompensa da mitzvah do tzitzit é gigantesca. Mas ele fala, e isso está nos profetas, não façam as mitzvot como parte de uma rotina, que mitzvah anashim melumadá, é como que a gente chamaria hoje em dia de forma automática. E o Talmud traz isso de outra forma. Rahamana, Deus libabai. Deus está pedindo, Deus está exigindo o nosso coração, a nossa intenção. Então quando a pessoa ela vai botar o tzitzit e ela fala, uau, eu estou agora me conectando com Hashem.
e ela sabe o significado dele. Ela não precisa estudar agora todo o Zohar ou todo o Talmud, mas então vão ter livros que vão ensinar. Eu vou pegar a essência e eu vou transformar esse ato de botar o tzitzit num ato não técnico, um ato de conexão com Deus. E quando eu estudar a Torá, eu não vou só estudar a Torá pensando, uau, é a mitzvah que mais dá recompensa. Uau, eu agora vou saber uma quantidade enorme. Não! O que eu estudar, mesmo que eu estude pouco, eu estou entrando nesse conhecimento. É um conhecimento que influencia o meu interior. Eu estou buscando essa mudança interior de me tornar uma pessoa melhor. Eu sei que na hora do estudo eu me conecto com Hashem. Então eu estou tratando agora não da parte técnica da Torá. Eu estou tratando da essência do ser humano, da essência da ligação. Isso toda pessoa, rica, pobre, inteligente, mais ou menos, homem, mulher, todos têm parte nisso. Esse foi o movimento dele. E esse movimento ele fazia explicando através das fontes místicas, através da Kabbalah. E aí ele criou o estudo da Hassidut, que é realmente extrair da Kabbalah esse tipo de conhecimento, mostrar a pessoa, foi isso que Deus já deu para Moshe. Não sintam-se desconectados. Cada um de vocês é muito importante. Cada um de vocês é sagrado. E aquilo tocou profundamente os judeus da época. Os judeus da época falaram, aquilo foi oxigênio, ar, que eles necessitavam para poder trabalhar para Hashem. E não foi à toa que o Baal Shem Tov começou como uma pessoa e num mundo que ninguém fazia isso, muito pelos contrários, os rabinos que eles vinham de cidade a cidade, e eram rabinos que podiam ter o dom da fala, tratavam sempre muito da parte de temor a Deus, de temor ao castigo, de temor ao inferno. Então aqueles judeus já se sentiam ainda pior, mesmo se o cara estava falando uma coisa verdadeira. O Baal Shem está falando, mas a gente está tirando toda a alegria da conexão com Hashem. Não é essa vontade. Então a gente tem que ser Hassid. A gente tem que ser aquela pessoa que está buscando a essência da questão. E através desse estudo da parte interna, essencial da Torá, da parte da Kabbalah, já, vamos falar, um pouco mastigada, um pouco trabalhada, para ficar acessível a esse público, tocou profundamente os judeus da época. Em pouco tempo, o Baal Shem Tov começou a criar um império. Tá? Alguns falam que depois de alguns anos ele tinha já 10 mil adeptos, 10 mil Hassidim. Outros afirmam que já haviam 40 mil. Você fala, mas Rabino, isso é muito pouco comparado com os muitos milhões que haviam na Europa. Mas calma, a gente está falando só do começo. A gente está falando de 1700, tá? 1700 quando ele nasce, então, depois, alguns anos depois. E é interessante que mesmo grandes rabinos, a gente pode falar sobre aquele que foi considerado o maior seguidor, não foi o único, de longe que não foi, porque o Baal Shem Tov já na primeira geração da Hassidut, a primeira ele, tá? Então vamos falar segunda geração da Hassidut, e muito mais na terceira, a quantidade de mestres hassídicos que tinham um nível espiritual enorme, tá? Dos maiores rabinos justos do mundo todo, cresceu exponencialmente. Mas a gente tem uma tradição que o Baal Shem Tov é a primeira geração e o maior seguidor dele, o maior aluno dele, que depois se torna o líder, o segundo grande líder da Hassidut, é o Magid Mimezrit, tá? Da cidade de Mezrit. O Magid Mimezrit, no começo ele ouviu falar sobre um tal de Baal Shem Tov, ouviu do caminho dele e falou, não é para mim. Até que ele conheceu o Baal Shem Tov pessoalmente. E aquilo mudou ele completamente. Ou seja, ele vinha de uma linha dessa linha lituana, tá? Pessoal, eu quero deixar claro, a linha lituana é espetacular, é fascinante, tá? A gente tem que entender onde a pessoa se encaixa melhor. E hoje em dia, como eu falei,
em relação ao estudo da Torá, muitos Hassidim estudam como lituanos, muitos lituanos estudam como Hassidim. No final das contas, todo mundo estuda tudo. Tá? Então essas barreiras, em muitos sentidos, caíram. Vão ter muito mais diferenças de costumes e etc. Mas o Maggid Mimezeret, então, voltando, que ele seguia mais uma linha. Depois que ele conheceu o Baal Shem Tov pessoalmente, ele ficou fascinado. Ele falou, uau, essa é uma linha que o povo de Israel está necessitando dela. Ele mesmo sentiu isso dentro dele. E ele chegou a níveis também muito, muito, muito grandes. E aí ele conseguiu fazer um grupo de alunos, que aí esse grupo de alunos, como eu falei, um grupo de alunos formidáveis, com capacidades impressionantes de conhecimento, de transmissão, de pureza. Realmente, quando você estuda a vida de cada mestre racídico, desde o Baal Shem Tov, Maggid Mimezeret, aí você chega no Rabbi Elimelech de Lizansk, ou no seu irmão Rav Zusha de Anipoli, e você chega ainda uma geração depois no Rosem Lublin, você chega no Baal HaTanya, aquele que escreveu o livro Tanya, Rav Zalman, da cidade de Liadi. Você chega à famosa Hassidut de Ruzhin, que formou muitas casas racídicas. Você fica fascinado. Você vê como cada uma delas enfatizou algo da essência do ser humano, algo da felicidade na conexão com Hashem, e cada uma enfatizando algum ponto especial no judaísmo. Fato é que em países onde a concentração judaica era muito grande, como Rússia e Europa, a população judaica, aos montões, virou racídica. Tá? De uma forma ou de outra foi muito influenciado. Muitos viraram Hassidim e muitos viraram simpatizantes Hassidim. Tá? Não estou falando que o mundo lituano continuou, seguiu, mas é importante saber que isso aconteceu de uma forma muito, 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 muito intensa. Quanto mais então a Hassidut se propagava e mestres racídicos iam se formando, esses mestres, então eles cada um viviam num vilarejo, numa cidade, eles acabavam virando o rabino da cidade e eles criavam a sua corte racídica com os seus costumes, com a sua ênfase em alguma coisa especial. Então a gente vai, e aí começa o mundo racídico, se ele começou com uma coisa única, tá? Baal Shem Tov, Maggid Mimezeret, e aí na terceira geração já começa a ter um pouco